Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas da glória e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 17, 7 de fevereiro de 1904. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus para poder fazer com que Deus as dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever, e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que não possa escrever, senão que não quero. E por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever. E só a obediência pode me vencer. Podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que eu me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia, me sentindo mal, me disse: minha filha, o que será se cessar a música no mundo? E eu: Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: tua música amada minha, porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música ao meu ouvido, e me tira o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é música nas mentes humanas, e as impede de fazer coisas piores. Nossa. Então, se eu te levar, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. E em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo como fará? Então, eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos de não me levar. Há tantas almas boas no mundo, e que tanto fazem por Deus, e que eu, entre todas, elas não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que se me levar, cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isso que dizes é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, a própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoas mesmo santas, e outro uma pequena vaidade, quem se retém um pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem a uma coisa e quem a outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo todo divino, o que sai deles, não poderá sua música produzir aqueles efeitos ao meu ouvido e às mesmas mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, que para nem me agradar, tanto como o pequeno fazer de quem não retém nada para si e que toda a mim se dá. Então, Jesus, ele está no cerco nosso ainda, né, nas nossas conversas essa semana, e aí serve muito para vocês, para mim, né, para todos nós. Se reter é justamente, né, a gente ficar olhando para a terra, né, ficar ainda apegado às coisas da terra, ter coisas de amor próprio, e aí ter um pouco de vaidade, tal. Isso todos nós ainda temos alguma coisa. Né? Então a gente tem que se policiar, porque se a gente tiver qualquer coisinha, a gente não vai ser essa alma que Jesus precisa. E ele nos chamou para sermos essa alma que ele precisa, né? E a gente tem que trabalhar para ser essa alma, se doar plenamente aqui, né, na live, em todo lugar. Então, nós precisamos fazer de tudo para a maior glória de Deus, naquilo que é, né,
possível, o máximo que a gente conseguir dar o nosso tudo para Deus, para sermos 100% divinos, senão não vai agradar a Deus 100%, né? Então é muito sério isso, muito importante a gente se dar plenamente, né? No volume 618, 8 de fevereiro de 1904, uma das qualidades de Jesus é a dor. Para quem vive da sua santíssima vontade, não existe o purgatório. Recordo que outro dia, continuando com o meu sofrimento, via que o confessor rogava ao Nosso Senhor que me tocasse onde eu sofria para acalmar meus sofrimentos. E Jesus bendito me disse: minha filha, o teu confessor quer que te toque para aliviar as dores. Mas entre tantas qualidades minhas, eu sou pura dor, e tocando-te, em vez de diminuir, pode aumentar a dor. Porque a minha humanidade, na coisa em que mais se deleitou, foi na dor, e se deleita ainda em comunicá-la a quem ama. E parecia que na realidade me tocava e me fazia sentir mais dor. Então eu agreguei: doce bem meu, quanto a mim, não quero outra coisa que a sua santíssima vontade. Eu não olho nem se dói, nem se me dói, nem se eu gozo, senão que o teu querer é tudo para mim. Ele acrescentou: e isto é o que eu quero, e é a minha mira sobre ti. E isto me basta, e me agrada, e é o culto maior, mais honrado, que a criatura pode me fazer, e que me deve como ao seu Criador. E a alma, fazendo assim, pode-se dizer que somente vive e pensa em minha mente. Seus olhos, encontrando-se nos meus, olham por meio dos meus olhos. Sua boca fala por meio da minha boca. Seu coração ama por meio do meu coração. Suas mãos operam em minhas mesmas mãos. Os pés andam em meus pés. E eu posso dizer: tu és meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma pode dizer ao contrário: Jesus Cristo é o meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma, encontrando-se nesta união não só de vontade, mas pessoal, morrendo, nada lhe resta para purgar. E por isso o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca aqueles que vivem fora de mim em tudo ou em parte. Então, Jesus está sendo muito claro, né? E aí eu vejo, assim, uma falha muito grande nossa, né? Que a gente pode estar totalmente, assim, ainda envolvidos numa vontade humana, num amor próprio nosso, né? A gente fica muito, muito se retendo, né? Para Jesus. E não ter coragem de dizer: toma tudo, Jesus, toma tudo. Às vezes a gente nem faz isso mais, né? A gente faz tudo meio devagar, né? Do jeito assim, mais pequeno possível. E ele está dizendo nesses trechos uma verdade do que realmente é um filho da divina vontade. Eu sei que não é por causa, não é nós que vamos fazer nada. É ele que vai fazer em nós. Mas como que ele vai fazer em nós se a gente não dá toda a nossa intenção, né? Se a gente não está disposto a sofrer e a passar por qualquer coisa, né? Às vezes a gente não está disposto, né? Eu falo por mim, né? Eu fico sem dormir, eu fico com insônia à noite, às vezes, e eu vou e peço para Jesus, né? Me ajuda, Senhor, e agora, né? Então eu não estou disposta a ficar com insônia, entendeu? Às vezes eu vejo isso em mim, peço perdão para Jesus. E todos nós somos assim, alguma coisa a gente pode reter, né? De amor próprio. Eu quero dormir. Se eu não dormir, eu não consigo viver, né? Eu não consigo fazer as coisas. Então, assim, às vezes é uma inteligência, é uma realidade racional tal, que você acredita que. Mas e aí? E a vontade divina, que pode querer que você faça companhia a Jesus à noite, né? E você não quer. Então, assim, eu sou honesta, né? Eu não consigo deixar de. Eu não consigo ser hipócrita. Então, esse trecho eu tenho que vivê-lo. Se eu estou lendo esses escritos e estou meditando e eu quero essa vida, eu preciso fazer a minha parte. Então, todos nós. Então, a gente peça perdão para Jesus, se ele não está conseguindo realmente viver em nós. Se tem algum quarto em nós que está fechado e ele não tem liberdade plena. Então, que a gente seja mesmo pessoas que cumpram em nossas vidas o que Jesus está dizendo nesse livro. Porque que adianta ler e a gente não conseguir? Eu sei que é em gotas que nós vamos alcançar tudo. Eu sei, eu também estou no processo. Qualquer um de nós é em gotas. Mas a gente tem que pedir perdão para Jesus e se colocar mais à disposição. Ficar mais atento, ficar mais esperto para que não possa falhar mesmo com Deus. E que a vontade divina tenha você plenamente nas mãos dela, da forma como ela achar melhor usar você. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit. Perdão, Jesus.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Os trechos, né, do volume 6 são fortes demais, né? São muito impactantes, né? Faz a gente refletir muito, né? E realmente, né, o que foi falado na meditação é muito sério, né? A gente não pode só ler. A gente precisa ter essa honestidade ao mesmo tempo e entender que é pra gente viver o que está sendo dito ali, né? Não é só pra gente falar, né? É pra gente entender o que Jesus está falando, para viver, né? Aí aqui a Aline escreveu aqui embaixo que o que Jesus realmente espera de nós é a nossa intenção de dar tudo, de dar tudo. O resto junto para ele. Gosto, dificuldade, miséria, dá tudo para ele. Senhor, e nem rezar, né? Eu quero 100% a tua vontade, não pela metade, não só um pouco. Eu quero e desejo viver totalmente nela. E sei que é na sua força que vou conseguir, não na minha própria força. O Senhor me conhece e sabe tudo de mim, e sempre vou preferir a sua vontade e nunca vou me rebelar. É verdade, né? Muito forte, né? Não quero ter nenhuma reserva. Isso é muito importante, né? Então é muito importante isso. Aí vai falar aqui no primeiro trecho. Sarinha, não joga comida fora, tá? Não pode. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus para poder fazer com que Deus se dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso eu negligenciei escrever e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que não possa escrever, senão que eu não quero, meu Deus. E por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia me sentia mal, me disse: minha filha, o que será se cessar a música no mundo? Então, ó, pra você ver, né? A alma que vive na vontade divina é a música no mundo, diante dessa música feia que está sendo tocada no mundo, né? De cada coisa horrorosa que a gente vê aí, né? Diante desse odor horrível que sai da terra, né? Dos atos das criaturas, dos pecados. A alma que vive na vontade dele é a música que vem, né? Que acalma ele e que consola ele. É a música no mundo, é a harmonia no mundo. É a única coisa que está discordante, que está harmoniosa, tocando na terra. A única harmonia onde ele encontra é na alma que vive na vontade divina. É a única música, né? O resto é tudo horrível, né? Horrível de engolir, de escutar, né? E o Jesus vai falar. Ela vai falar, né? Senhor, que música pode cessar? Porque Jesus falou da música. Ela falou, que música? Você está falando de que música que pode cessar? E ele juntou a tua música, amada minha. Porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente, é uma contínua música ao meu ouvido. E me tira o sentir a iniquidade da terra. Então, tipo, distrai ele, né? Tá acontecendo coisa horrível, mas você canta para ele, você louva ele, né? Aí é como se você estivesse cantando, sabe quando você canta para acalmar alguém? Na noite de tempestade, né? E você canta, calma, né? Tô aqui, a mamãe tá aqui. Você fala pro filho, né? Fica calmo. Vamos cantar para você acalmar, né? Aí para acalmar a criança, até ela dormir, né? Pegando sono. A mesma coisa com Jesus na nossa alma. Né? Quando a gente roga, repara, louva, agradece, nós estamos também sendo essa música, né? Na nossa alma que tá fazendo ele não. Tá acontecendo mal, mas é como se não tocasse nele, né? Nem faz ele sentir tanto por causa dessa música, que você fica prestando atenção nessa música que consola e repara ele, né? Então, olha só, e me tirar o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é a música nas mentes humanas e as impede de fazer coisas piores. Então, a gente não tem ideia disso, né? Mas muitas coisas são evitadas por causa da vida do Filho da Divina Vontade, que chega na mente da pessoa uma luz para ela não fazer a coisa errada e impede elas de fazer coisas piores. A gente nem sabe como Jesus administra isso nas almas, né? Que é ele que leva, né? Porque a gente fica para ele. A gente não vai ficar lá para a pessoa, né? Deixa eu ir atrás de alguém que está querendo atirar no outro para me impedir para ele não fazer isso. Não. Você vai ficar consolando Jesus. E com isso, ele pode mandar graça para as almas, né? Luzes para as almas. E fazer coisas na vida delas, intervir, para que impedir nós de fazer coisas piores. Por exemplo, Jesus fala que a cruz é a rédea ao cavalo, né? Então, se a pessoa tá para cair no precipício, né? Aí Deus vai lá e permite uma cruz para meio que amarrar as pernas dela,
E ele faz essa intervenção porque tem alguém reparando ele. Porque essa pessoa conseguiu graças para as outras. Porque as outras não pedem para Deus, não se submetem a Deus, você se submetendo, você está fazendo por elas. E você é um grande intercessor, por isso que fala que quem vive na vontade divina tira o mal da terra. Porque cada pensamento seu, cada desejo santo que você tem não é em vão. Esse desejo santo e pensamento santo, poxa, Senhor, que essa pessoa enxergue a luz. Ô, Senhor, que ela entenda o seu propósito. Senhor Jesus, que esse jovem, sei lá, qualquer notícia que você vê, acorde para a vida, né? Tudo isso serve de luz para elas, né? É muito grande, muito grande. Então Deus pode continuamente também intervir, trabalhar E os castigos, né? Não castiga como convém, né? Que poderia ser algo que poderia ser destruição total. E ele não faz. Porque tem essa música que acalma ele, né? Quando ele tá zangado. Lembra quando é diferente, né? Os exemplos, só para me falar. Quando o rei Saul ficava, né, todo doido, só que ficava possuído, né? Ele ficava possuído do mal lá. Mas aí o Davi vinha e tocava a harpa. E quando o Davi tocava a harpa, curava ele daquele estado que ele ficava. Então pensa assim, que a taça da justiça está derramando. E Jesus está assim, a justiça está irada, né? Está muito irada, irada, irada também. A cabeça de Jesus está quente de tanta coisa que chega. Aí você toca a harpa para ele, né? E acalma ele totalmente. Aí ele só fica ouvindo aquele momento ali, você tocando a harpa para ele. Então, esses são nossos atos na divina vontade. Né? Você está ali continuamente com ele, dando esse alívio para ele, né? Então, então se eu levar a música, não vai parar, né? Se ela for morrer, né? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. Em vez de tê-la na terra, eu terei no céu. Então, para mim não vai mudar nada, mas ir para a terra, para o mundo. Mas e o mundo, como fará? Porque você é uma graça para eles, né? Então eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos para não levar-me. Há tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu entre todas elas ocupo, senão talvez o último lugar, porém diz que se me levasse será a música. Há tantas que fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isto que dizes é verdade. Tem muita gente boa, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim, né? Que estão rezando, louvando a Deus, que estão seguindo a Deus, que estão fazendo missões. Tem. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo, para poder dar-me tudo. Porque aí ele vai falar: quem se retém um pouco de amor próprio, a própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoas mesmo santas, outro uma pequena vaidade, quem se retém um pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem é uma coisa e quem é outra, todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo todo divino o que sai deles, não poderá sua música produzir aqueles efeitos a meu ouvido e às mentes humanas. Nem ao ouvido de Jesus e nem às mentes humanas, então não dá para reparar. Ele e levar o vale benéfico, é isso que ele está falando. Por consequente, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto como o pequeno fazer de quem não retém nada para si e que toda a mim se dá. Então, mesmo fazendo muitas coisas na igreja, tendo muitos compromissos, fazendo muitos sacrifícios, jejuns, mortificações, textos, orações, ele sempre retém alguma coisa, né? A alma sempre retém alguma coisa para si, coisas que ela fala que o senhor não entra, isso aqui eu que decido, isso aqui não põe a mão nisso, eu não te dou isso, eu não aceito passar por isso eu não quero perder na terra. Eu faço muita questão disso, né? Eu faço muita questão dessa forma. Então sempre tem quem retém alguma coisa para si, não dá tudo para Deus, não fala, toma tudo de verdade, né? E quer dar tudo para Deus, né? Então isso também é para todos nós. Que ele fala assim que esse reter alguma coisa impede que tudo seja divino neles. Então nós também precisamos ter esse olhar, né? Essa reflexão, né? De ver também se nós estamos nos entregando realmente a Deus ou se nós estamos retendo também coisas, porque tem coisas que só Jesus às vezes conhece dentro de nós, e ele vai falando aos poucos que a gente está. Às vezes é na circunstância que a gente descobre que a gente retém alguma coisa. Igual, né, ontem eu fiquei muito triste rezando, né, pedindo Jesus para tirar isso de mim, que eu queria dar para ele isso, né? Porque ontem eu senti muito forte o meu eu, né? Gritando, quando depois da live, o meu marido veio falar das contas para mim, né? E falou assim: Ruth, sinto muito, esse ano as contas, e foi mostrando a planilha das contas que ele fez lá, né? Que o meu dinheiro e o dele fica junto, ele mesmo que administra tudo. E ele tira o tanto que eu vou gastar, para que eu precisar. Ah, Ruth, toma isso aqui, pra você comprar o que você precisar. E toma isso aqui pro gasto da casa.
E isso aqui é para me pagar a conta, e a maior parte do meu salário é para ajudar nas obras em casa, né? Que a gente parcelou tudo, né? Então a gente tá pagando ainda a continuidade aqui da casa, né? Da reforma da casa. E aí ele me mostrou as contas e falou assim: olha, Ruth, como no ano que vem a gente não sabe como é que vai ficar a sua situação lá no seu serviço, porque é contrato, né? Até que eles vão te chamar de novo. Eu não posso ficar com essas contas para mim, porque eu não dou conta. Você ficar só com o meu salário. Então eu fiz uma jogada aqui, umas contas aqui, para que eu possa pagar tudo, conseguir encerrar pelo menos essas prestações do material de construção, tudo no final desse ano. Para que no ano que vem eu consiga, porque eu só vou dar conta das minhas contas que eu já tenho. Eu não dou conta dessas outras contas que eu adicionei por causa do seu salário, porque eu não vou poder contar com ele. Até te chamar de novo, eu não posso contar com isso. Então eu tenho que ficar tranquilo, que eu não dou conta de pagar. Aí quando você falou, com todo o seu acerto vai ser para pagar isso. Aí ele foi e falou assim: olha, eu sinto muito, mas a gente não vai poder viajar nesse ano, no final do ano. E eu tava com muita vontade de ir para São Paulo, né? Eu queria muito mesmo. Mas o meu desejo era ir lá visitar a Aline, né? E levar a neném para ela conhecer. Também passar lá na casa dela rapidinho. Eu tava com muita vontade, né? Mas aí doeu. Quando ele falou que a gente não ia poder viajar. Doeu pra caramba. E quando ele falou assim, eu falei assim, mas nem o aniversário da Sara vai poder fazer? E doeu também, porque eu ia fazer o aniversário dela de 2 anos. Ele falou assim: ó, do jeito que você tá querendo dar, não, né? Com temático, fazer aniversário com tema e tudo, não vai dar, vai ser uma coisa muito simples. Pra você ter ideia, eu tenho do que eu separei passar aqui uns R$ 400, e olha lá. De tanto que a gente tá apertado. Não dá pra fazer festão, não dá pra fazer nada demais, né? Então não dá, é coisa simples. Aí, doeu. E eu senti meu humano não querendo aceitar aquilo. Ô, Sara, peraí. Eu fiquei nervosa, eu fiquei muito irritada, me deu uma irritação. Mas, poxa, mas é o aniversário de 2 anos da menina, né? Não é que eu ia fazer um festão, mas assim, nossa, era uma coisa. R$ 400 é muito pouco para fazer o aniversário da menina. E não vai poder viajar mais, meu Deus. Então, tem uma coisa horrível em mim. Eu fiquei ali me debatendo um pouco. Aí meu marido, eu sinto muito. Eu falei: não, tá tudo bem, eu entendo, eu só tô um pouco assim. Daqui a pouco eu me recupero. Eu falei assim pra ele, porque eu fiquei transtornada na hora, transtornada. Aí ele saiu, né, e ficou meio desapontado de me dar essa notícia, né? Aí eu fui rezar, eu falei: Jesus, o que que é isso? Por que que eu não tô aceitando? Por que que eu falei assim: Jesus, eu tô chateada, mas eu quero aceitar, é a sua vontade, e glória a Deus, viajar ou não, glória a Deus, ter festa de aniversário ou não, glória a Deus, essas coisas não é importante, seja feita a tua vontade, tira isso de mim. Aí eu fiquei um tempão rezando para ele tirar isso de mim, porque tava aquele, sabe, aquela resistência, aquele ranço, aquela coisa, ali, sabe, eu senti mesmo, eu senti, aí tá falando sobre se reter, é uma vaidade, né? Porque é uma vaidade também. A festa de aniversário da minha filha tem que ser desse jeito, com tema, tem que convidar tantas pessoas. Isso é vaidade, isso é apego à terra, né? Viagem, essas coisas, tudo por mais que você não tenha uma intenção ali, né, mal, mas mesmo assim, né? Aí a gente vê nessas horas que a gente não dá tudo, porque quando vem a notícia, ela não pode fazer isso, você sente um rasgo, né? Você sente, mas como assim não pode fazer? Mas é a vontade de Deus também que se apresentou a você ali, o não poder fazer algo. É a vontade de Deus. E se você retém alguma coisa, o que que é esse reter? É você não aceitar. É aquilo ali: isso eu não te dou, assim, eu não aceito passar por isso. Eu não aceito ficar assim, viajar no final do ano. Pra você ver, eu não aceito ficar sem fazer o aniversário da minha filha. Eu não aceito, eu não aceito. Isso é errado. Aí ele vai falar que. Então, esse reter alguma coisa, isso é isso é um amor próprio, né? Eu faço questão de ter isso, eu faço questão de fazer dessa forma. Aí eu fiquei um tempão rezando, né, até acalmar, entregando para ele. Falei: não, eu quero te dar isso. Seja feita a tua vontade. Eu não quero ter essa oposição, Senhor. Eu não quero ir contra a sua vontade. Eu tô sentindo isso, mas eu não quero. Eu quero fazer sua vontade, né? E mudando aquilo nas minhas orações ali, mudando aquilo, né? Entregando. Aí eu falei: eu te entrego isso e eu aceito a sua vontade. Eu falei para ele. Aí eu fiquei feliz. Aí acabou, aquilo foi embora. Aquele ranço, aquela coisa impregnada ali que eu tava sentindo, aquela coisa foi embora. E eu me acalmei totalmente. Depois nem tava ligando mais. Mas a gente tem, às vezes, quando acontece uma situação assim,
é que Deus deixa aparecer. É aí que a gente descobre um apego dali, uma vaidade dali, uma coisa que a gente não quer dar. Então é difícil, a gente fala que quer dar tudo, mas não entende que às vezes não dá tudo, a gente não dá tudo. Tem coisa que a gente não tem disposição para passar, né? Tem coisa que realmente ele vê que não há, uma não tem condição mesmo. Mas tem situações que, se ele permite, ele quer que você dê aquilo. Se ele permite acontecer com você, ele quer que você dê aquilo, né? Então, é muito sério, né? Então é isso que eu queria falar desse trecho, que aconteceu comigo, né? Uma das qualidades de Jesus é a dor. Para quem vive em sua santíssima vontade, não existe o purgatório. Recordo que outro dia, continuando com o meu sofrimento, via que o confessor rogava a Nosso Senhor que me tocasse onde eu sofria, para acalmar-me os sofrimentos. E Jesus bendito me disse: Minha filha, o teu confessor quer que te toque para aliviar as dores. Mas entre tantas qualidades minhas, eu sou pura dor. E tocando-te, em vez de diminuir, pode aumentar a dor. Porque a minha humanidade na coisa em que mais se deleitou foi na dor, e se deleita ainda em comunicá-la a quem ama. Então, Deus ainda se deleita em comunicar a dor dele a quem ama. Então, ele pode te mandar circunstâncias de dores, né, de um sofrimento, uma privação, porque ele deleita em dividir essas penas com quem ele ama. E Deus quer que você faça companhia para ele. Eu também fico muito nervosa com insônia. Não é insônia, né? No meu caso é sono e não poder dormir, né? Porque quando a neném acorda e tá agitada, ou tá passando mal, tá com alguma coisa e não dorme, e eu também não durmo, né? Não tem como eu dormir. Aí eu fico muito nervosa. Então, você tá vendo que tem coisas que a gente tem dificuldade de aceitar passar? Mas é Jesus que está permitindo. E é Jesus que quer que você se una a Ele. Eu creio, assim, que a gente vai sentir, pode sentir a oposição. Ele fala assim, não presta atenção aos sentimentos, mas à intenção, ao que você vai fazer. Porque se você tem a intenção de fazer a vontade dele e dar tudo, às vezes vem sentimentos, mas aí você não pode dar atenção para isso. Você tem que focar na sua decisão ali, mas não, seja feita a tua vontade. Porque sentimento a gente tem, né? É difícil, né? A gente sente a gente, até para reparar, né? Para reparar, a gente sente a oposição para reparar, né? Então, Jesus também, ele sentia, né? Vinha das criaturas, ele tinha estado de ânimo, né? Mas ele não se opôs, né? Ele não se opôs, ele só leva para os frutos, né? Do que estava fazendo. Então, os frutos, a gente também só tem que olhar para a intenção mesmo, ficar firme na intenção, né? E olhar para os frutos. Porque a dor em si, o problema vai ser ruim, vai ser incômodo, né? Vai ser chato, né? Vai ser chato, a situação em si vai ser chata, né? Vai ser uma coisa chata, não vai ser, né? Dor, não é bom. Sentir dor não é bom. Qualquer dor que você sinta, dor de cabeça, qualquer coisa que te cause dor, não é bom de sentir a dor, né? Mas o se deleitar nisso é ver o bem por cima daquilo ali, mas é a vontade de Deus e tem um propósito. É olhar pro fruto, né? Pro bem daquilo, né? Então ele joga conosco, ele fala que é a alma, ele quer ter liberdade para trazer o que quiser para essa habitação, né? Então ele quer dividir as dores dele, né? Às vezes ele quer é sua companhia, né? Você é o quarto dele, né? Então às vezes Jesus vai chegar na madrugada, eu quero conversar com você, eu só quero que você fique comigo acordada, ou uma situação chata que você passar no hospital, né? Mas eu quis permitir que você passasse por esse sofrimento. Qualquer coisa chata que você passe, xarope, né? Mas tem um propósito ali, e é Jesus mesmo que está comunicando. E a dor é Jesus. A dor é Jesus. Ele é a própria dor, que está mais com você ainda do que nunca, né? E parecia que na realidade me tocava e me fazia sentir mais dor. Então eu agreguei, doce bem meu, quanto a mim não quero outra coisa que sua santíssima vontade. Eu não olho nem se me dói, nem se gozo, senão que teu querer é tudo para mim. Então, não importa, né? A gente, aí que tá a chave, né? Você ter uma entrega verdadeira, um desejo verdadeiro, né? E ele acrescentou, e isto é o que eu quero, é a minha mira sobre ti, e isto me basta e me agrada. E é o culto maior, mais honrado que a criatura me pode fazer, e que me deve como a seu Criador. E alma fazendo assim, pode-se dizer que sua mente vive e pensa em minha mente, seus olhos encontrando-se nos meus, olham por meio de meus olhos, sua boca fala por meio de minha boca, seu coração ama por meio do meu, suas mãos operam em minhas mesmas mãos,
Os pés andam em meus pés e eu posso dizer: Tu és meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma pode dizer o contrário: Jesus Cristo é meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. Então, ela e Jesus estão pareados, né? Tanto faz ele assumir ela como ela assumir ele. Ele pode assumir ela totalmente, porque ela dá tudo para ele, né? Essa entrega verdadeira. E ela pode também dizer: tudo que é de Jesus é meu, né? Porque eu quero só o que é dele, né? Eu quero só ele, ter os pensamentos dele, ter os atos, agir como ele, né? Então, ter os sentimentos dele, né? Então é muito grande. Então, e alma encontrando-se nessa união, não só de vontade, mas pessoal, morrendo, nada lhe resta para purgar. Por isso o purgatório não pode tocar, porque o purgatório não pode tocar Jesus. Jesus não tem que ir para o purgatório. Então, se a alma está ali, né, é Jesus vivendo essa vida, né? E por isso o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca aqueles que vivem fora de mim, em tudo ou em parte. Então, aqui aquelas pessoas que retêm o amor próprio, que retêm as coisas, né, que retém, que não dá tudo para ele, né? Que fala que tem apego às criaturas, que não quer que faz questão, né, de uma coisa. Isso eu não fico sem. Isso aqui é muito importante para mim. Nem apego à criatura, enfim, tanta coisa, né? Então, é vigiar e pedir Jesus, né, a graça, né? Rezar e pedir ele a graça de viver 100%, não só pela metade, mas 100%, né? Dar tudo para ele, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 6, 7 de fevereiro de 1904. Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê todo a ela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever, e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que eu não possa escrever, senão que não quero. Porque não é que não posso escrever, senão que não quero, e por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia, me sentindo mal, me disse: minha filha, o que será se cessar a música do mundo? E eu: Senhor, que música pode cessar? E ele ajuntou: tua música, amada minha, porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente, é uma contínua música ao meu ouvido, e me tira o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é música nas mentes humanas, e as impede de fazer coisas piores. Então, se eu te levar, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu. E em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo como fará? Então eu pensava para mim: estes são os habituais pretextos para não me levar. Há tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu, entre todas elas, não ocupo senão talvez o último lugar. Porém disse que se me levar, cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isto que dizes é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me todo. Quem se retém um pouco de amor próprio, uma a própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoas mesmo santas, e outro uma pequena vaidade. Quem se retém um pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem a uma coisa e quem a outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo todo divino que sai deles, não poderá a sua música produzir aqueles efeitos a meu ouvido e às mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto, como o pequeno fazer de quem não retém nada para si, e que toda a mim se dá. Nossa, é muito sério, né, o que Jesus está falando. Então a gente tem que estar muito atento, né, para não reter nada pra gente.
ser todo de Deus, para ele se dar todo a nós, e aí produzir essa música. Nossa, é muito, muito sério, né? Ele fala, eu achei interessante que, assim, o cerco da divina vontade, né? Porque ela fala assim, né? Já tem um mês que eu tô sofrendo muito, por isso eu negligenciei escrever. Ela não estava escrevendo porque ela estava sofrendo muito. Aí ela fala que me vem frequentemente um temor, porque não é que não posso escrever, senão que eu não quero. Nossa, isso é muito sério, né? Porque assim, eu fiquei pensando, é a mesma coisa que às vezes acontece com a gente. A gente pode também estar do mesmo jeito. Ó, já passei um mês que eu não, passou um mês que eu não estou meditando o livro do céu. Tem um mês que eu não estou meditando o livro do céu, porque eu estou sofrendo muito, porque eu estou com muito trabalho lá em casa, porque eu estou com muito trabalho aqui não sei aonde, porque eu estou muito sofrida, porque as coisas estão muito difíceis na minha vida, e tem um mês que eu não medito. Aí a Luísa falou, mas veio um temor, porque ela falou, não é que eu não podia escrever, mas na verdade, no fundo, eu não quero escrever. Eu não quero. Então, a mesma coisa pode acontecer com a gente. A gente falar, tem um mês que eu não medito, porque eu tô sofrendo muito com a situação, com outra coisa, não sei o quê. Eu tô muito sem tempo, eu tô sofrendo muito. Mas no fundo fica aquele temor, porque a gente sabe, no fundo, que se a gente quiser mesmo, a gente transpõe esses obstáculos, a gente passa por cima desses obstáculos que tem na nossa vida. Que é isso que Deus quer, né? Que ele não vai ficar fácil, não vai facilitar, né? Como a gente já falou. Então, assim, no fundo, a gente fica com aquele temor, porque eu sei que se eu quiser realmente ser fiel e meditar todo dia e não falhar, é claro que vai ter uma circunstância ou outra que vai ser que vai impedir da gente fazer um dia ou outro, fazer alguma partilha, fazer a meditação. Mas vai ser uma circunstância que vai ser uma coisa assim que não é porque a gente não quer. O problema é esse. O problema é, assim, o mais grave que eu acho é a gente não querer, né? Não querer corresponder, não ter a intenção de corresponder, não ter essa vontade de estar sempre na vontade de Deus, não ter essa intenção ali viva no nosso coração, de querer sempre o que Deus quer. Aí ele fala, minha filha, o que será se cessar a música no mundo? Aí ela falou primeiro, para de qualquer dúvida, você de não escrever tudo, apenas lembro de algumas palavras para ver se realmente passo ou não passo. Ela estava se sentindo muito mal e ele falou, minha filha, o que será se cessar a música no mundo? Aí ele falou, tua música. Porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente, é uma contínua música ao meu ouvido. E me tira o sentir a iniquidade da terra e, portanto, de castigar como convém. E não só isso, mas que a música nas mentes humanas as impede de fazer coisas piores. Ela ficava sempre com essa... querendo que Jesus levasse ela, né? Que ela fosse levada, né? E ele falou, se você for, a música no mundo vai parar, vai cessar a música no mundo. E essa música, quando a alma é toda de Deus, né? Quando a alma é toda de Deus, não retém nada para si. É uma música que vai reparar o coração dele e vai chegar. Eu acho muito interessante, porque essa música chega, essa luz, né, que está passando pela nossa mente, chega nas mentes, chega nas almas, para elas não fazer coisas piores. Então a gente tem que viver plenamente na divina vontade, né? Não só pela metade, né? Viver plenamente, não reter nada para nós mesmos. Ficar muito atento nisso, como a Aline falou, realmente a gente pode ainda reter alguma coisa para si mesmo, que a gente sabe que não vai ser por nós mesmos que a gente vai... Eu tava falando e o negócio tá parado aqui, eu tô falando, oh meu Deus. Mas assim, deixa eu ver se eu lembro onde eu parei. Ela sempre tá falando que quer ir, né, quer ir embora da terra, né, ir pra pátria celestial, morrer. Jesus falou, e a música vai cessar. A música vai cessar e... peraí, deixa eu falar. Minha filha, a música vai cessar. Porque uma alma, quando sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente,
é música ao meu ouvido, e me tira o sentir a iniquidade da terra. Nossa, gente, então assim, é muito importante a gente viver realmente o que Jesus está falando aqui, ser essa alma toda dele, que a nossa alma, quando todo ato que a gente fizer, vai ser como se o nosso corpo fosse um instrumento musical, e todo ato que a gente fizer, está tocando uma música para Deus. Mas só vai acontecer isso se a gente viver plenamente para Deus, sem reter nada para nós mesmos. E olha o que acontece quando a gente vive assim, né? Deus, ele não sente tanto a iniquidade da terra. E olha o tanto de iniquidade que tem na terra hoje. Pior do que, eu acho que sim, é pior do que estava na época que a Luísa estava viva e que estava tocando essa música para Deus aqui na terra, fazendo esse show para ele, né? Agora ficou pior a situação da iniquidade da terra, é muito grande. Apesar de que na época dela estava tendo uma guerra, né? Mas a gente está também tendo guerra agora. E a iniquidade é muito grande, é muita coisa horrível que a gente vê na terra. Nossa, eu vi uma notícia hoje, me deixou tão triste, assim, doeu meu coração, sabe? De uma advogada falando sobre alienação parental. Que tem muita criança que teve um menininho do Rio Grande do Sul, e ele falava para a mãe que não queria ir para a casa do pai, que eles são separados, não queria ir para a casa do pai, porque o pai batia nele. E aí se ela não deixasse, porque a guarda era compartilhada, se ela não deixasse, ela podia ser condenada, como é que fala? Acusada de alienação parental, de querer, né, dela não querer mandar o filho para casa do pai. E aí ele continuou, ela mandava o menino para casa do pai, e o menino, o cara era advogado, ele matou o menino morreu. Aí a advogada falando assim, que tem vários casos desse jeito, que a criança não quer ir, que a mãe não, mas a mãe fica com medo dela ser condenada, dela ser a ré no caso, e ela ser, que tem essa lei aí, eu não sei explicar direito, tem essa questão aí da alienação parental, que se ela não mandar a criança, ela pode ser julgada como fazendo, né? Aí fica pior, porque aí se ela for acusada de alienação parental, a criança vai ficar só com o pai. Então, assim, é tão complicado, né? E aí o advogado fez um estudo, pegou vários casos em vários estados do Brasil de morte de crianças, e que acontecia a mesma coisa. A mãe sendo julgada de alienação parental, e ela mandava o filho, e o pai matava o filho. Nossa, gente, é muito triste. Meu Deus, é tanta coisa horrível na terra. E assim, o que a gente, para poder Deus, né, ser reparado de tanta iniquidade, e para essa situação não ficar pior, o homem não fazer coisas piores, a gente se entregar totalmente a Deus, não reter nada para si, viver totalmente nessa intenção pura de ser toda de Deus. Mas, Senhor, a gente é muito miserável, a gente ainda tem a gente é fraco, né? A gente é tão fraco, mas a gente pedir perdão para Jesus, perdão, Senhor, porque se eu retenho ainda alguma coisa para mim. A Aline falando do sono, meu Deus, como eu tenho sono, como eu sinto cansaço. E eu também, né, fico assim, tenho essa necessidade muito grande de dormir, de descansar, porque a rotina é pesada, né, a gente tem que pedir perdão e reconhecer a nossa miséria, reconhecer nossas limitações, que a gente é um nada. A gente é um nada, a gente tem essas fraquezas, né, da natureza humana. Eu fiquei pensando nisso, a gente tem essas fraquezas da natureza humana, essas limitações, a gente viver pedindo perdão para Deus e pedindo que Ele nos ajude, né, que Ele nos ajude a não deixar que essas nossas fraquezas, limitações sejam um empecilho para que a gente não fique retendo nada pra gente, né. Eu acho que assim, a gente não pode colocar a nossa vontade, né, querer ficar dentro da nossa alma, ter essa oposição à vontade de Deus, viver na intenção constante de sempre estar na vontade de Deus, entender que a gente tem essas limitações, rezar muito, a gente fica rezando muito, né, rezando sempre, pedindo perdão, conversando com Deus, nessa intenção constante. A Arina até colocou um trecho aqui, um texto, né, eu vou colocar aqui, eu vou ler. O que Jesus realmente espera de nós é a nossa intenção, dar todo o resto junto para Ele. Gostos, dificuldades, misérias, então assim, a nossa miséria também, né, dá para Jesus. Ter dar todo o resto junto para Ele, dar tudo, até assim, Senhor, eu tenho essa dificuldade de dormir pouco, igual assim,
Para eu conseguir fazer minhas meditações, por causa da rotina de trabalho e tudo mais, trabalho, casa, escola dos meninos e tudo mais, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir menos. Mas eu nunca consegui até hoje dormir menos de 6 horas. Assim, o que eu estou tentando fazer esses dias é dormir 6 horas, dormir um pouco mais tarde, acordar no horário ali 6h30, dormir um pouco mais tarde, dormir de 6. Só que, mesmo assim, eu fico cansada, eu fico querendo descansar na hora do almoço, mas eu não tenho nem lugar mais para descansar. Mas se eu quisesse, eu arrumava um lugar para descansar, tem um lugar lá. Mas eu falo, eu vou meditar, eu vou usar todo o meu horário de almoço para fazer a meditação. Mas assim, então a gente tem que entregar para Jesus todas essas dificuldades, todas as nossas misérias, limitações. Rezar, né? Senhor, eu quero viver tudo, 100% na tua vontade. Não pela metade, nem só um pouco. Eu quero e desejo viver totalmente nela e sei que é na sua força que vou conseguir, não na minha própria força. O Senhor me conhece, sabe tudo de mim, que sempre vou preferir a sua vontade, nunca vou me rebelar. Então, faça tudo o que quiseres sempre de mim. Não quero ter nenhuma reserva. Faz tudo o que quiser de mim, sempre, sempre. Eu não quero ter nenhuma reserva. Então, sim, entendi. A gente tem que rezar e pedir, né? Sempre estar entregando para Deus e rezando e falando com Ele. Eu quero, Senhor, 100% viver. E eu sei que vai ser com a tua força, não é com a minha. A gente tem que se aniquilar, né? Se aniquilar. Colocar totalmente a direção da nossa vida nas mãos de Deus. Sempre estar nos oferecendo para Ele. E se a gente não, né? Tudo. Então é isso, né? É viver assim, totalmente na intenção de entregar todo o resto para Ele. Tudo que a gente não tiver conseguindo, eu peço muito para Deus, misericórdia, tenha piedade, me ajude a viver 100% na tua vontade, não retendo nada para mim. Me dá a sua força, vai ser com a sua força que eu vou viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Para fazer as meditações, fazer os estudos, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição, eu não tenho força, eu não tenho nada. Me ajuda, esteja em mim em todos os momentos, em todos os segundos, eu não tenho nada. Aí ele fala aqui, né, que no outro trecho, que uma das qualidades de Jesus é a dor. Para quem vive na sua santíssima vontade, não existe o purgatório. Recordo que outro dia, continuando o meu sofrimento, via que o confessor rogava a Nosso Senhor que me tocasse onde eu sofria para acalmar meus sofrimentos, e Jesus bendito me disse. Achei interessante, né, o que Jesus falou. Ele falou para tocar ela, para tirar a dor, mas Jesus vai tocar e vai tocar mais dor, porque Ele é a pura dor. Minha filha, o teu confessor quer que eu te toque para aliviar as dores, mas entre tantas qualidades minhas, eu sou pura dor. E tocando-te, em vez de diminuir, pode aumentar a dor. Porque a minha humanidade, na coisa em que mais se deleitou, foi na dor. E se deleita ainda em comunicá-lo a quem ama. Nossa, gente. Meu Deus, eu fico assim, chocada, Senhor. Porque a gente, às vezes, a gente já fez isso agora no livro do céu, que a gente vê que é totalmente contrário. Mas, assim, geralmente a gente se aproxima de Deus para Ele resolver nossos problemas. Quando a gente não vive na divina vontade, não conhece Deus, não tem essa intimidade com Ele, não conhece os segredos do coração dele, o que a gente faz? Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, tira esse problema de mim, tira essa dor, tira esse sofrimento. As pessoas, no geral, assim, só se aproximam de Deus para pedir, para tirar a dor, para tirar o sofrimento, para resolver os problemas. E aí Jesus fala que Ele se deleita em dividir com você as dores dele. Comunicar a quem ama. Comunicar a dor dele a quem ama. Ele se deleita em comunicar essa dor a quem ele ama. E a alma que ama vai se deleitar em receber essas dores de Jesus. É desse jeito, né? A pessoa que ama a Deus, que ama realmente Jesus, que ama e conhece, tem Ele próprio morando na alma, né? Acho que não tem como viver isso se não for o próprio Deus em nós, morando na nossa alma, habitando na nossa alma. A gente falar assim para Ele, eu me deleito em receber as suas dores. Eu fico feliz de poder viver isso, de viver isso. Eu amo viver isso. Amo viver, saber que o que eu estou sofrendo é o Senhor que está sofrendo em mim. Isso aí não é humano, né? Então é totalmente o contrário do que a maioria faz, né? E ele fala, eu vou comunicar, que ele se deleita em comunicar as dores a quem ele ama. E parecia que na realidade me tocava e me fazia sentir mais dor. Então agreguei, doce bem meu, quanto a mim não quer outra coisa que sua santíssima vontade. Eu não olho nem se dói, nem se gozo, senão que
que teu querer é tudo para mim. Amém. Seja assim. Teu querer é tudo para mim, Senhor. Só quero a tua vontade. Não importa se vai doer, se eu vou sofrer, se eu vou ter que me sacrificar, seja feita a tua vontade, e eu confio no Senhor. A gente tem que viver assim, né? Confiando nele, que ele vai nos dar força para viver tudo que ele queira viver em nós, né? Vai ser ele vivendo em nós. Vai ser ele vivendo em nós. Não vai ser a gente, vai ser ele. Aí ele fala, né? Aí ele fala, é isso que eu quero. E é a minha mira sobre ti. É isto me basta e me agrada. E é o culto maior, mais honrado que a criatura me pode fazer. E que me deve como a seu Criador. E a alma, fazendo assim, pode-se dizer que sua mente vive e pensa em minha mente. Seus olhos, encontrando-se nos meus, olham por meio de meus olhos. Sua boca fala por meio de minha boca. Seu coração ama por meio do meu. Suas mãos operam em minhas mesmas mãos. Os pés andam em meus pés. E eu posso dizer, tu és meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma pode dizer ao contrário. Jesus Cristo é meu olho, minha boca, meu coração, minhas mãos e meus pés. E a alma, encontrando-se nesta união, não só de vontade, mas pessoal, morrendo, nada lhe resta por purgar. E por isso o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca aqueles que vivem fora de mim, em tudo ou em parte. Então, que a gente viva realmente em todo em Jesus, né? Para agradar a Ele. Eu penso assim, eu quero viver isso, Senhor, para te agradar. Porque é para isso que eu fui criada. Não é por mim, não é pensando assim, eu quero, Senhor, viver todo em ti, para não ter que passar pelo purgatório. Aí eu ir direto pro céu, porque deve ser muito difícil no purgatório, eu não quero sofrer no purgatório não, Senhor, não é isso. Eu quero, Senhor, porque o Senhor quer, porque essa é a sua vontade, porque o Senhor me criou para isso, porque o homem foi criado para isso, porque eu fui criada para isso, para viver toda em ti, porque eu quero te agradar, eu quero ser essa música, para o Senhor olhar para a terra e não ver tanto essas iniquidades. A iniquidade está aí, cada vez pior. Mas que tem uma música para equilibrar, né? O Senhor olha e vê tanta coisa triste, mas aí o Senhor olhar para a terra e ver uma coisa que vai te agradar tanto, que vai acalmar, que vai te acalmar, que vai ter essa como é que fala? Esse equilíbrio, né? E Jesus, ele tem umas coisas tão interessantes que acontecem. Essa noite eu tive um sonho tão estranho, né? Tão estranho. Mas eu acho tão incrível como no sonho eu fico conversando com Deus. Parece que, eu não sei explicar, gente. No sonho, eu vejo que eu estou sonhando e eu fico falando com Deus no sonho e eu não sei. Eu sei, é uma coisa estranha. Mas foi um sonho mais estranho. Eu estava morando como se fosse numa república. Acho que era como se fosse numa república. E aí eu tinha um namorado. E eu morava num lugar e ele morava em outro. Tipo, perto assim, né? E eu fui na casa dele. Eu ia na casa dele, lá. Eu fui lá e bati na porta da casa dele. E quando eu entrei na casa dele, é uma coisa bem estranha, meu Deus do céu. Aí eu comecei a pensar, quando eu olhei pra ele, eu fiquei com desejo por ele, assim. E a gente só namorava. Veio um desejo muito forte, assim, por ele, né? Sexual mesmo. Aí quando no sonho eu comecei a ter esse desejo, no sonho, eu comecei a falar para Deus, a minha alma começou a falar para Deus assim, eu tô sentindo um desejo por ele, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir esse desejo. Gente, uma coisa mais estranha, eu não quero sentir isso, eu tô sentindo isso no sonho, Senhor, eu não quero sentir isso. Olha o que está acontecendo nesse sonho, eu tô com esse desejo. Eu já sei, Senhor, eu vou chamar ele no sonho. Gente, que coisa mais estranha. Eu vou chamar ele pra gente sair, pra gente ir pro cinema, pra eu poder não ter esse desejo por ele, não acontecer aqui um pecado. Então eu vou chamar ele pra ir no cinema. Aí eu manipulando o sonho. Gente, que coisa mais estranha. No sonho eu falei, vou mudar esse final, eu não quero ver eu pecando no sonho. Tipo assim, eu vou chamar ele pra ir no cinema, pra gente para eu não sentir nem vontade de ter alguma coisa com ele. Aí no sonho a gente ia pro cinema e ficava se divertindo lá no cinema e acabava esse problema, né, de ter o desejo ali. Aí eu meio que acordada ainda assim, meio dormindo, eu falei para Jesus, fiquei conversando com Jesus sobre esse sonho, sobre essa experiência, sei lá como é que foi. Assim, né, que a gente até em sonho tá fazendo reparações, tá louvando a Deus, tá
tá com esse desejo de ser toda de Deus, de não pecar, de não ofender a Deus, né? E pensando, aí eu fiquei pensando, Jesus, todos os namorados podiam fazer isso, né? Para evitar o pecado, sair, fazer alguma coisa assim, que não ficar em casa, né? Tipo assim, fiquei falando isso para Deus, não ficar em casa, né? Então que eles tenham essa mesma vontade de não querer te ofender, de fugir da ocasião de pecado, né? Porque eu tava assim, eu vou fugir dessa ocasião, então eu vou chamar ele para fazer outra coisa, pra gente se divertir no cinema, porque no sonho, antes de eu falar isso para Deus, antes dessa hora, eu cheguei, quando eu bati na porta dele, no sonho, né, sonhando, nossa, a única coisa, olha o que passou na minha cabeça, no sonho, a única coisa que tem para fazer de divertido com um namorado é isso, é a sexualidade, a única coisa divertida nessa pessoa. Aí eu entrei e fiquei desse jeito. Aí, na hora que eu fiquei desse jeito, no sonho, eu comecei a manipular o sonho. Não, Senhor, não quero fazer isso. Eu vou chamar ele para... A gente pode ir pro cinema. Aí passava eu vendo um filme com ele, me divertindo, e acabou. Aí eu ia pra minha casa, ele ia pra dele e não acontecia nada. Meu Deus, que coisa mais estranha. Eu fiquei assim... Todos os namorados tem que fazer isso, né, Senhor? Fugir dessas ocasiões, não ficar alimentando esses pensamentos, viver a castidade, viver o que o Senhor quer, viver a sua vontade nos relacionamentos, né, e tudo mais. Mas é isso, a gente viver nessa intenção, sendo todos de Deus, né, não reter nada para si. E querer viver isso porque é a vontade de Deus, não pensando em nós mesmos, né. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós, amém.